campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, na vida do mundo espiritual, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúde os trabalhadores, simpatizantes, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando, os nossos trabalhos no canal. Continue acessando o nosso canal, dando uma curtidinha nos nossos programas, dando toda essa força ao nosso canal que está com programas lindos, Hoje nós vamos ler o capítulo 29 e o 30, mas primeiro vamos lembrar, do 27 e do 28. O 27 é o caluniador. Aniceto chama André e Vicente para uma pequena construção, onde tem umas câmeras, que ali eles vão conhecer Paulo. Paulo foi aquele companheiro, sócio, amigo do Alfredo, na última encarnação, onde ele montou aquela questão contra a Ismália, fez a separação de ambos. E Alfredo, com a sua abnegação, foi lá no umbral, nas trevas, tirou ele e está sendo tratado. Coisa muito linda, essa atitude do Alfredo. Então é isso aí, a história é bem interessante. E o 28 é a vida social, onde chega um grupo de amigos, e ali tem uns diálogos muito bonitos, muito de grande aprendizado também, porque ali é colocado a insatisfação das pessoas aqui, as nossas insatisfações, dos humanos aqui na Terra, muito insatisfeito. Ele fez uma colocação bem interessante. E agora nós vamos prosseguir no 29, notícias interessantes, ainda com os visitantes. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara os jovens em companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha dos bacelares, quando na crosta. A segunda era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando do assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens, encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da Terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação, em tudo a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita ao nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. E sorrindo rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Por que? Disse Vicente admirado. É preciso tanto? Sem dúvida, tornou a jovem, bem-humorada. Meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Sorrimos todos e, reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso, e chego a crer que para avaliar a extensão da benécia que Jesus lhes concedeu, seria necessário viver alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente.
Em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade nas observações, considerou: você diz muito bem quando se refere à colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturaram pelo vagaroso despertar da consciência. Já sentem remorsos e arrependimento, indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com bondade. A maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Impressionado com o que ouvia, lembrei: eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto, mas baseando-me nos informes dos mentores amigos, continuo a manter minha opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em campo da paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram, mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esboçaram, e vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Começava a entender a lógica daquela argumentação e, reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanto má fé é fingir generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Vicente, que ouvia atencioso, temperou. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificais muito grandes, mas o trabalho em campo da paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar, em nome dele, uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou. Há mais de 2 séculos, nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos ao ausentar da terra necessita refazer energias por direito natural do trabalhador fiel, e os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviços, que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia, em benefício geral. Ganha-se excelente compensação. Temos direitos a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo nossa responsabilidade não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior.
alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado, e se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se une com desvelado amor. Os esclarecimentos da jovem encantaram-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. A sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido por benfeitores de Campo da Paz. E restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia, mas com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele. E faz precisamente 20 anos, Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. E tem muitos programas para o futuro, indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Que lindo esse capítulo, né? Olha só que trabalho maravilhoso. Que oportunidade esses espíritos tiveram para refazer suas caminhadas, né? Como a gente tem que se dedicar a essa doutrina de amor, estudar muito, crescer espiritualmente, se transformar, né? Para poder merecer estar num lugar assim de trabalho. Sem dar trabalho para outras entidades, né? Nós conseguimos chegar na espiritualidade, arregaçando as mangas e trabalhando. É maravilhoso, né? Então vamos pensar um pouquinho o que a gente está fazendo, né? Da nossa caminhada agora para merecer futuramente estar num lugar assim, como o nosso lar, como essa colônia que ela está contando, né? Então agora vamos para o capítulo 30, em palestra afetuosa. Voltávamos em conversação amiga para as belezas de nosso lar, quando Aldonina interveio acrescentando: alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês de tempo em tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário do Serviço de Investigação do Ministério do Esclarecimento. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu. Morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, conclamou. Tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado, desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti à festividade dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Cecília Vivaz acentuou sorrindo. Isso deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado de alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência da Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? E, além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. Como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou. Sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentado os mais nobres impulsos do espírito,
Para colher os júbilos dessa natureza é necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso. Continue me falando da irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está guardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo para lá definitivamente? Cecília sorriu e retrucou. Isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior a ele, mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Não creio, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtivera permissão de autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condição de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos consecutivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Que lindo, hein? Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Recebi essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina, honrada, quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino de quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Admirando a beleza do sentimento daquelas jovens, indaguei emocionado. Mas não tem vocês, em Campo da Paz, instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Nossa cidade não possui ministério da união divina, nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é, mais do que tudo, um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam. O esforço por todos os lados de 10 em 10 quilômetros, nas zonas da nossa vizinhança, a postos de socorro como esse, que funcionam como instituição de assistência fraternal e sentinelas ativas. Ao mesmo tempo, a jovem fez uma pausa muito longa, observando o efeito de suas palavras e rematou. Nosso governador, quando se agrava os serviços, costuma asseverar que estamos num campo de batalha com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender.
O serviço circunscreve-nos na cidade? Perguntei. Não, o trabalho é multiforme. Eu e a Donina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-desencarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil, mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos de existência carnal. Que interessante, viu? E talvez porque lesse em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos, a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz respeito à eficiência, senão também no que refere ao amparo magnético. E sorrindo de modo singular, concluiu: no trabalho de assistência aos outros, a defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Que lindo, hein? Olha que lucidação esse capítulo, esses 2 capítulos muito bons. Essa questão aqui, né, de vir com um anjo de guarda, vamos dizer assim, até os 7 anos da criança, muito interessante, né? Então está aí, meus amados, terminamos mais 2 capítulos. Continue acessando o nosso canal, nos dando toda a força. Deem sempre uma curtidinha nos nossos programas, né? Divulguem também, né, o nosso canal, que é muito importante. E que Deus, né, com a sua infinita misericórdia, continue nos abençoando. Até a próxima leitura, se Deus quiser. Um abraço bem grande. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site